Olá pessoal, estamos novamente aqui, desta vez para os exercícios extras resolvidos relacionados ao estudo da dinâmica, as leis de Newton e as suas aplicações. Vamos lá, o primeiro exercício diz o seguinte: sendo 500 gramas a massa de um objeto que se encontra inicialmente em repouso, qual será a sua velocidade final, sabendo que atuou sobre o mesmo uma força resultante de 5 newtons e ele percorreu 720 metros? Para resolver, vamos anotar os dados e utilizar primeiramente a segunda lei de Newton para encontrarmos o valor da aceleração, e em seguida a equação de Torricelli, porque é aquela que relaciona espaço percorrido com variação de velocidade. E aí vamos calcular o que se pede. Então, os dados que nos foram fornecidos: a massa do objeto, que é 500 gramas, a velocidade inicial dele é zero, porque ele está partindo do repouso, a velocidade final é o que queremos calcular, e o espaço que ele percorreu, ΔS, é 720 metros. A força que impulsionou esse movimento foi de 5 newtons. Antes de iniciar, devemos lembrar que precisamos usar a massa em quilogramas. Para isso, a gente precisa dividir o 500 por 1000 e teremos como massa o valor de 0,5 quilogramas. Vamos usar primeiramente então a segunda lei de Newton para encontrarmos o valor da aceleração do sistema. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, 5 da força resultante, 0,5 da massa, vezes a aceleração que eu quero calcular. Invertendo os dois lados da igualdade, e em seguida o 0,5 que está multiplicando passa dividindo. Na divisão do 5 pelo 0,5, a gente acha a aceleração, que foi de 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos ao que pede, né? Usando a equação de Torricelli, nós temos que a velocidade final, que é o que nós queremos, ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que acabamos de calcular, vezes o ΔS. Substituindo os dados, nós temos a velocidade inicial, que é zero, é ao quadrado, que vai dar o próprio zero, 2, que é da equação, 10, que é a aceleração calculada, 720, que é o espaço que o móvel, que o objeto percorreu. Então, resolvendo o zero ao quadrado é zero, fazendo essa multiplicação, 2 vezes 10 vezes 720, nós temos 14.400. 0 mais 14.400 vai ficar o 14.400. Agora, para finalizar, como a velocidade final está ao quadrado, esse expoente vai para o outro lado da igualdade em forma de raiz quadrada. Então eu fico com Vf, que é a velocidade final, igual a raiz quadrada de 14.400. Resolvendo ela, nós chegamos então numa velocidade final de 120 metros por segundo. O número 2 pergunta qual o peso nas proximidades da superfície lunar de um objeto que nas proximidades da Terra pesa 98 newtons. Primeiro vamos anotar os dados e calcular a massa desse objeto na proximidade da superfície terrestre, que são os dados que a gente tem. Então, o peso na Terra é 98 newtons, a aceleração da Terra que a gente vai usar é tabelado, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Qual que é a massa desse objeto, então? Usando os dados da Terra, peso, a força-peso é igual ao produto da sua massa
pela sua gravidade, pela aceleração da gravidade, substituindo o peso, que é 98, o m não temos e a gravidade é 9,8. Vamos inverter os lados da igualdade e agora o 9,8 que está multiplicando a massa passa dividindo. E chegamos então a uma massa de 10 kg. Com o valor da massa, agora nós vamos calcular o que pede, que é o peso na superfície da Lua, onde a aceleração da gravidade lá vale 1,67 metros por segundo ao quadrado. Novamente vamos aplicar a equação para calcular o peso e substituir. Então o peso vai ser a massa que a gente calculou ali, que é 10, vezes o 1,67, que é a gravidade da Lua. Fazendo a multiplicação, chegamos à conclusão que o peso desse objeto na Lua dá 16,7 newtons. Então era isso. A massa de um objeto sempre terá o mesmo valor, independente do local em que ele se encontrar. O que muda é o peso, porque dependendo do local que o objeto estiver, muda a aceleração da gravidade, e aí pode ocasionar então mudança no seu peso. Número 3. Observe o esquema abaixo, onde a massa do bloco A é 200 kg e a força F é 1000 newtons. Qual a massa do bloco B, sabendo-se que a aceleração do sistema foi de 4 metros por segundo ao quadrado? Aqui nós temos um esquema com a força F sendo aplicada no bloco A. Por ação e reação, A empurra o bloco B, B empurra o bloco A, e ambos se movem juntos. Então, nesse caso, a gente já sabe que a aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, considerando os dois blocos juntos, um sistema que se move junto. Mas antes vamos anotar os dados. A massa do bloco A é 200 kg, a força que atua sobre eles é 1000 newtons, a massa de B é o que nós queremos saber, e a aceleração de ambos os corpos juntos dá 4 metros por segundo ao quadrado. Está aqui a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Sendo que essa massa é a massa total, a massa dos dois blocos juntos. Então vamos substituir o que a gente tem, né? Força resultante é 1000. A soma das duas massas, nós temos a massa de A, que é 200, mais a massa de B, que a gente não tem, e a aceleração que foi dada no enunciado, que é 4. Nesse instante, eu sempre proponho que a gente inverta os dois lados da igualdade, e aí a gente então fica com 200 mais mB, que multiplica 4, igual a 1000. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí então nós teremos o seguinte: quando a gente já tira o 4 daqui, não tem mais necessidade de estar entre parênteses. Então 200 mais mB vai ficar igual a 1000 sobre 4, que dá 250. 1000 sobre 4 dá 250. O 200 que estava somando foi para o outro lado subtraindo. E o resultado, então, para a massa de B é 50 kg. Era isso, pessoal. Tamo junto. Um abraço.